Sabe aquela ideia genial para um aplicativo que surge na cabeça? Então, imagine perceber que ela não serve para nada sem milhões de pessoas usando. Só que essas pessoas só vão aparecer quando o aplicativo já for útil. Pois é, esse é o paradoxo da plataforma. E hoje a gente vai entender direitinho como resolver esse quebra-cabeça. Exatamente essa a sensação. Uma frustração que define o maior desafio para qualquer rede social, qualquer marketplace, qualquer serviço online que está começando. Como é que se quebra aquele ciclo de ninguém vai para a festa porque, bem, não tem ninguém na festa? É esse o paradoxo que a gente vai desvendar hoje. Então, para começar, a gente precisa entender a fundo a natureza desse problema que parece impossível. No mundo da tecnologia, ele tem um nome bem clássico: o problema do ovo e da galinha. E aqui está o impasse, de forma super clara. De um lado, a gente tem os produtores, pensa nos motoristas de Uber, nos anfitriões do Airbnb, e eles se perguntam, ué, por que eu vou entrar se não tem cliente? E do outro lado, os consumidores, que pensam, para que baixar o app se não tem motorista ou casa disponível? Fica nesse ciclo vicioso que acaba paralisando ideias incríveis antes mesmo delas saírem do papel. Agora, se fosse realmente impossível, a gente não teria nem Uber, nem Airbnb, certo? Então, como é que eles conseguiram? Eles não ficaram esperando a sorte bater na porta. Eles planejaram uma virada de jogo. E essa virada acontece num momento crucial, que é o grande objetivo que toda nova plataforma persegue, o ponto de virada. E esse ponto de virada tem nome: massa crítica. É o momento exato em que o jogo vira a favor da plataforma. É quando já tem gente suficiente dos dois lados para que a rede comece a gerar valor por si mesma. A partir daí, o crescimento deixa de ser um esforço enorme e passa a acontecer de forma natural, autossustentável. E isso nos leva a uma verdade fundamental sobre esse mercado. Os verdadeiros benefícios de um negócio de plataforma estão em uma escala muito grande. Antes de atingir a massa crítica, a plataforma é frágil, é quase um custo. Depois que atinge, ela se transforma num ecossistema poderoso, numa força que pode dominar o seu mercado. Tá, mas qual é o segredo para chegar lá? Não é sorte, é pura estratégia. As empresas que deram certo seguiram um tipo de manual. Então, vamos abrir esse manual e dar uma olhada nas táticas que elas usaram para construir verdadeiros impérios a partir do zero. Basicamente, esse manual se resume a 4 táticas principais. Primeiro, escolher um lado para focar. Segundo, hackear redes que já existem. Terceiro, reduzir qualquer dificuldade, qualquer atrito ao máximo. E por último, usar um evento âncora para criar densidade. O segredo não é fazer tudo ao mesmo tempo, mas sim escolher a jogada certa no momento certo. A gente vai focar aqui nas 3 primeiras, que são as mais fundamentais. A primeira lição pode parecer estranha. Não tente crescer para todos os lados ao mesmo tempo. A tentativa de atrair produtores e consumidores juntos de uma vez só quase sempre dá errado. A estratégia é, na verdade, fazer uma aposta, escolher um lado para começar. O exemplo clássico disso é o PayPal. Lá no comecinho, eles praticamente ignoraram os compradores do eBay para focar 100% nos vendedores. Mas por quê? Porque eles sacaram que os vendedores eram a peça-chave do jogo. Se os vendedores mais importantes usassem PayPal, os compradores não teriam outra escolha a não ser usar também. A grande sacada é identificar qual lado da sua rede tem o maior poder de arrastar o outro. A segunda estratégia é sobre ser esperto, não sobre ter mais força. Em vez de gastar uma fortuna para criar uma comunidade do zero, por que não ir até onde o seu público já está reunido e, digamos, pegar uma carona? A genialidade do Airbnb foi exatamente essa. Eles sabiam que as pessoas procurando aluguel de temporada já estavam no Craigslist. Então, ao invés de competir, eles construíram uma ponte. Eles criaram um botão simples que permitia que os anfitriões publicassem seus anúncios do Airbnb direto no Craigslist. Com isso, eles canalizaram o tráfego de uma rede gigante para dentro da sua, que ainda era minúscula. Eles basicamente hackearam uma comunidade que já existia para dar o pontapé inicial na própria. A terceira estratégia tem tudo a ver com psicologia e design. Pensa bem, se a primeira interação com uma plataforma for complicada ou exigir muito esforço, a maioria das pessoas simplesmente desiste. O segredo, então, é tornar a ação principal algo ridiculamente fácil de fazer. É só pensar na simplicidade do Uber. Um botão, um carro. Ou no Tinder, um gesto, uma decisão. Eles removeram todas as barreiras possíveis. Não tem formulário longo, não tem decisão complexa. Ao reduzir essa fricção ao mínimo do mínimo, eles transformaram a adesão em algo quase impulsivo. E isso acelerou o crescimento de um jeito que poucas empresas conseguiram. Mas e o que acontece depois que todo esse esforço dá certo? Bom, uma vez que a massa crítica é atingida, aí a mágica acontece de verdade. A própria natureza do negócio muda completamente.
É aqui que a gente vê a grande diferença. Um negócio tradicional, linear, cresce como? Adicionando mais fábricas, mais funcionários, mais ativos. É um crescimento caro, lento. Já uma plataforma, por outro lado, cresce conectando recursos que já existem por aí. O crescimento não vem de dentro, mas sim da força da rede que ela consegue organizar. E esse gráfico aqui mostra bem o resultado. Um negócio linear tem um crescimento que soma. Um novo cliente é só mais um. Uma plataforma tem um crescimento que multiplica. Cada nova pessoa que entra não só adiciona valor para si mesma, mas aumenta o valor da rede para todo mundo que já está lá. O primeiro usuário do Facebook não tinha com quem falar. O bilionésimo conectou milhões. Isso é o famoso efeito de rede, o verdadeiro motor do crescimento exponencial. Certo, mas no fim das contas, por que tudo isso importa? Porque entender esse processo não é só um exercício de curiosidade. É entender a força econômica mais poderosa que está moldando o nosso século. Então, recapitulando essa jornada, o dilema do ovo e da galinha é o primeiro grande muro a ser escalado. Atingir a massa crítica é o que derruba esse muro e transforma uma ideia no negócio de verdade. No fim, as plataformas que vencem são as que entendem que não estão construindo só um produto, mas um ecossistema vivo. Antes da massa crítica, elas vendem uma promessa. Depois elas começam a ditar as regras do jogo. E isso nos deixa com uma última reflexão. No século XX, os monopólios controlavam coisas físicas, ferrovias, petróleo, aço. Hoje, os negócios mais dominantes do mundo controlam as redes que nos conectam. A questão que fica no ar é, será que esse novo tipo de poder, que é baseado no controle das conexões, é ainda mais forte e duradouro do que os monopólios do passado?